Oi pessoal, tudo bem? Professora Vivi. Vamos falar hoje sobre endometriose? Endometriose, afinal, é uma doença nova? Não, não é. A endometriose sempre existiu. A diferença é que antigamente a mulher engravidava uma gravidez seguida da outra. E aí raramente ela tinha tempo de menstruar. E é o excesso de menstruações seguidas que levaria, na teoria mais aceita, a menstruações retrógradas. Menstruação retrógrada, doutora, o que é isso? Então, existem diversas teorias sobre a origem da endometriose. A mais aceita até hoje é a menstruação retrógrada. Vamos para a moringa de barro. Aqui está o nosso útero, vagina, certo? No nosso coração, a gente não tem que ter uma frequência de eletricidade para que os átrios contraiam primeiro, depois os ventrículos e depois o sangue seja escoado pelo coração, certo? Que é a sístole e a diástole. Pois é, o útero também é uma bola de músculo como o coração. E ele também tem condução elétrica, acreditem. E essa parte de eletricidade que ele tem intrínseca a ele, as fibras do músculo liso do útero, é que fazem o escoamento do sangue menstrual. Para que o sangue desça para baixo, né, e não volte para cima, eu preciso que a parte superior do útero contraia mais do que a inferior, que é o gradiente de compressão do nosso útero, que também é utilizado durante o trabalho de parto. Isso quer dizer que uma contração uterina e uma cólica menstrual são semelhantes. A contração uterina de um trabalho de parto e a cólica menstrual da endometriose seguem o mesmo princípio. A nossa moringa de barro está de cabeça para cima. Eu vou desenhar ela de cabeça para baixo, para você entender melhor o gradiente de compressão. Vagina, colo do útero, pescoço do útero, corpo do útero, certo? Eu tenho uma maior força de contração do músculo aqui embaixo, para escoar o sangue menstrual nesta direção. Porque se a minha condução elétrica estiver ao contrário, o que vai acontecer? Aqui contrai mais, o meu sangue vai subir. Chama-se contração com menstruação retrógrada. Não se sabe por que algumas fibras musculares de algumas pessoas tendem a ter essa incompatibilidade de contração e gerar mais menstruação retrógrada. Então você imagina uma menina que começa a menstruar com 10 anos. Com 10 anos, o sangue menstrual, ao invés de só descer pela vagina, sobe um pouquinho. Então aqui está a nossa moringa, nosso útero, trompa, ovário, trompa, ovário. Então, o sangue escoou um pouquinho para baixo e subiu um pouquinho em direção à trompa, um pouquinho em direção ao ovário. Essas células que estão aqui dentro do útero, que são chamadas de células endometriais, porque elas são próprias do endométrio do útero, da cavidade interna do útero, sobem e se implantam fora do útero. Elas se implantam na trompa, no ovário e muitas vezes caem na cavidade abdominal, se implantando em intestino, se implantando em bexiga, em peritônio. E imagina você que uma vez por mês a célula endometrial de dentro do útero sangre. Uma vez por mês a célula implantada fora do útero também sangra, porque elas são da mesma origem, né? Então a menina com 10 anos sangrou uma vez, implantou 1, 2 células fora do útero. Ok. No próximo mês a mesma coisa, no outro ano a mesma coisa, com 12 anos, 13 anos, quantas
quantas células endometriais já fizeram a menstruação retrógrada e se implantaram fora do útero? Muitas. E aí começa a vir a dor, porque o sangue fora do útero não é comum. Então começa a irritar inervações do local. E às vezes até mesmo o organismo percebe aquele sangue ali e encapsula. Vamos supor, acúmulos de célula endometrial dentro do meu ovário, o corpo fala, opa, o que é esse sangue aqui que não me pertence? E cria uma cápsula. Isso é chamado de endometrioma, ou cisto de endometriose do ovário. E cria-se mecanismos de defesa, liberando fibrina, substâncias como prostaglandinas, prostaciclinas, que vão criando reações inflamatórias cada vez mais intensas. E a mulher começa a sentir um peso, um inchaço durante a menstruação. E é como se estivesse quente, acumulando um calor e dor, que às vezes só de encostar dói. Tem mulher que fala de andar dói, porque é o sangue parado, acumulado da menstruação retrógrada durante anos e anos. Por isso que a gente precisa tratar a endometriose. A endometriose tem diversos graus. Vai depender do tempo que você levou para o seu diagnóstico, infelizmente. Então, vamos supor que você é uma menina jovem e já começou a ter essas dores. Se eu te der uma medicação que vai impedir a sua menstruação de escoar para fora, ela também não vai para dentro. Novos implantes não vão se formar. Os que já estão lá formados, o corpo vai limpar e novos não vão se formar. E não vai causar aderências, não vai causar dor e não vai te causar dificuldade de engravidar no futuro. Então, quanto antes você fizer o diagnóstico e o tratamento, melhora o seu prognóstico de gravidez no futuro. Agora, se infelizmente demoraram muito para fazer o diagnóstico, essa endometriose de pequenas células já foram virando nódulos, que já foram virando várias aderências em útero, em ovário, em trompas, em intestino, em bexiga. E aí já não tem mais, a endometriose vai passando de grau 1, 2 para 3, com endometriose do ovário visível, cistos de endometriose. Grau 4, com aderências em intestino, que vai ter que retirar, às vezes, até um pedaço do intestino, porque a endometriose obstrui o intestino. A pessoa, quando está menstruada, tem dificuldade de evacuar, tem dor para evacuar, e às vezes sangra pela evacuação, porque a endometriose já infiltrando na musculatura do intestino, ou a endometriose infiltrando na bexiga, levando a uma urina com sangue, a um ardor, uma dor crônica a urinar quando está menstruada. Isso já é uma endometriose grau 4. Endometriose grau 3, grau 4 é cirurgia, é videolaparoscopia. Endometriose inicial, grau 1, grau 2, eu tenho vários tratamentos. Eu tenho tratamento com pílula, com injeção, com diuro hormonal, o dimireno, cailina, e a gente não desenvolve uma endometriose mais grave que pode causar aderências e até mesmo infertilidade. Tá ok? Um beijo da doutora Vivi. Se cuide.